Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Curta, compartilhe e faça o seu comentário. Ative o sininho e curta o nosso conteúdo. Olá pessoal, bom dia, bem-vindos mais uma vez. E nesta manhã eu estou aqui, praticamente no meio do mato, como você pode ver. Nós estamos aqui para meditar a respeito da história de um homem chamado Moisés ou Moshe, que os egípcios estavam escravizando o povo hebreu. E nós sabemos que 400 anos antes Deus havia profetizado para Abraão sobre respeito do seu povo. Então, quero dizer que dali, da união de Arão e Joquebede, nasceu Moshe ou Moisés, irmão de Arão, mais velho, e Miriam, mais velha do que ele. E assim, quando a filha de Faraó se banhava ao rio, a irmã de Moisés o acompanhava. E de repente ela viu o cesto e recolheu. Dali deu o nome para ele de Moshe, que quer dizer tirado das águas ou dali retirado. E assim, irmãos, começou uma trajetória de vida, que assim como registra no livro de Êxodo, mais precisamente no capítulo 2 em diante, foi quando ele próprio passou pela sua criação, pela sua própria mãe, ali indicada pela sua irmã Miriam, que acompanhava vocês no rio, para dar amamentação. Depois, quando chegou a certa idade, ele foi fazer moradia na casa de Faraó, como filho da filha de Faraó. E dali então, irmãos, nós vemos que ele foi criado em toda a ciência egípcia, foi criado para ser um príncipe, foi criado para ser um homem, muito conhecido no Egito. Então, ele, ao saber que existia um povo, que era da linhagem dele, que mais precisamente sua família, ele conheceu e viu-se ali um egípcio, judiando de um escravo israelita, que era um escravo nessa época de Faraó, mais precisamente na época de Ramsés II. Então, irmãos, ele vai e mata esse egípcio, e de repente, passa-se os dias, ele se encontra, com dois israelitas discutindo. Ele vai tentar resolver e um deles fala: você vai me matar, igual você fez ao Egito, enterrou na areia? E dali por diante, o Faraó sabe dessa história, ele foge para a terra de Midian, e ali conhece um homem chamado Reuel, mais conhecido na Bíblia como Jetro, que antes de conhecer Jetro, ele conheceu suas filhas e livra da mão de alguns malfeitores que estavam ali querendo tomar posse da água que elas estavam abastecendo as suas cabras, os seus animais. E dali por diante, irmãos, começa mais outra trajetória. Em Midian, depois que se passou 40 anos no Egito, ele passa 40 anos em Midian e chega a certa altura, quando ele está chegando aos 80 anos, mais precisamente, ele pastoreava o rebanho do seu sogro, e ele se viu-se no Monte Sinai. E no Monte Sinai ali, como bem conhecemos a história, ele teve um encontro com Deus e Deus manda ele retornar ao Egito, E no Egito ele fica assim meio receoso, ele fica querendo, relutante, ele fica relutante contra a vontade de Deus, e Deus põe o seu irmão Arão para poder encontrá-lo e também fazer a parte do diálogo, porque ele dizia que era pesado de língua, mais precisamente assim, que ele falava lento demais, E por isso, irmãos, Deus une os dois para falar com o Faraó, como bem conhecemos a história. E dali Faraó sempre todo o tempo relutante, porque Deus disse que ia endurecer o seu coração. E depois disso vem as pragas, a última como a praga dos primogênitos, como morrem todos os primogênitos do Egito. Aí tem a saída do povo judeu para fazer a sua comemoração, para fazer o seu sacrifício ao Senhor, que se dá início à primeira Páscoa ali da época de Moisés.
e o povo sai em partir para a sua terra prometida, como bem está escrito, e ali começa mais uma jornada da vida de Moisés, até que se finda no Monte Nebo, né? Depois dele ter guiado o povo, feito as escrituras, que são o Pentateuco, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e daí por diante ele escreveu também o Salmo 90. Então, irmãos, mais conhecido como a Torá, ou a Lei de Moisés, que é muito rejeitado hoje pelas pessoas, e mais se esquecem que a Bíblia é uma só, mesmo o Novo e o Antigo Testamento é uma escritura só, foi dada aos homens assim. Então, irmãos, e ali por diante, Moisés, ele não passa do Monte Nebo, e assim, mais tarde a gente vai trazer uma explicação melhor a respeito disso, para tirar algumas dúvidas. E o que eu quero dizer com isso? Que Moisés, ele teve as 3 fases da sua vida, com cada uma 40 anos, né, de sua vida, 40 anos de seu nascimento, aos 40 anos de idade no Egito, né, ele aprendeu a ser um príncipe, a ser, né, um homem inteligente e cheio de ciência. E depois ele vai para Midian, 40 anos depois em Midian, ele ali passa a pastorear ovelhas, tem um trabalho mais duro, mais árduo. Então, irmãos, depois disso, ele vem o seu chamado, Deus próprio chama, Deus arquiteta todas as coisas para levar ele para o monte de Deus, e ali começa a palestrar com Moisés, e dali ele tem seu chamado ao descer o Egito para resgatar um povo que estava escravizado. Eu quero dizer para você, eu não sei qual é a fase da vida que você está passando, não sei como você vive, mas todo aquele que tem chamado, ele tem as suas fases, porque existe a fase da preparação, que muitos não querem passar por provação, não querem entender a provação, mas compreenda bem, tudo isso que esse homem passou num tempo difícil, os tempos antigos eram muito difíceis, e principalmente caminhar num deserto, irmãos, eu quero dizer para você, deserto não é para qualquer um, é só para aqueles que são forjados no fogo, só para aqueles que precisam ter experiência com Deus. E também nós bem sabemos que para liderar um povo tem que ser guerreiro, tem que ser resistente, tem que ser a prova de quase tudo, porque eu digo quase tudo porque nós não somos a prova da morte. O único que tem o dom da vida e da morte é o Senhor, é o Deus, é o Eterno. Então, irmãos, não venha com essa de querer dizer que tudo é fácil com Deus, porque Deus primeiro, aleluia, nós bem, quando ele tem um projeto na vida de um ser humano, primeiro ele vai preparar ele para quê? Para ele ter experiência, para ele não desistir no meio do caminho, para ele não fracassar. Por isso nós vemos muitos hoje parando no meio do caminho, porque não teve a experiência, não quis se preparar. Moisés, ele se preparou, assim como muitos outros que teve seu chamado com Deus e hoje faz parte da nossa história, da nossa fé. Através dele também nós conhecemos o Senhor, conhecemos as suas leis, conhecemos as Escrituras. Então, meu querido e amado irmão, se apegue em Deus, guarda a sua vida para Ele, porque só Ele que pode te conceder uma grande vitória. Por isso, em nome de Jesus, siga os passos, seja forte, seja valente, seja corajoso. Valente que eu quero dizer guerreiro, lutador, aquele que não para, aquele que quer seguir a Deus a todo custo, quer fazer a vontade do Eterno. Nesta manhã, que esta palavra venha fluir no seu coração. E eu te peço mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia até aqui, que Deus te abençoe, que você curta, compartilhe e comente e aproveite bem os nossos conteúdos, para que assim nós possamos, crescer para pregar o Evangelho, e também o nosso canal venha ter o crescimento e a plataforma venha reconhecer que os nossos produtos são bons. Muito obrigado a você, que Deus lhe faça companhia, abençoe a tua vida e que Deus te ajude em todas as suas experiências para que você seja um grande líder, um grande guerreiro, um grande lutador, mas com fé em Deus, amor no coração e é vida que segue. A paz do Senhor e bom dia para todos. Muito obrigado.